Boa tarde a todos e todas, espero que estejam bem. Eu me chamo Victor Hugo Diniz, este é o projeto Arte Senado. Aqui vamos discutir trajetórias de artistas, processos e formas de trabalho. Quero deixar meu agradecimento a Carol Brevilieri, que aceitou o convite para estar aqui conosco nesse projeto. Muito obrigado, Carol. Este projeto ele está sendo realizado com os recursos da Lei Aldir Blanc e é uma realização do Ministério do Turismo, da Secretaria Especial de Cultura do Governo Federal, Governo de Goiás e a Secretaria do Estado de Cultura de Goiás. Obrigada, Victor. Eu que agradeço, fico honrada em estar participando desse projeto tão bacana com você. E estou aqui, estou querendo trocar ideia e vamos começar. Bacana. Amiga, você já participou de vários filmes de curta, longa-metragens, festivais, séries, telefilme. Eu creio que tem um currículo fantástico. Eu queria que você falasse um pouco da sua trajetória, né? De trabalho, como que foi. Certo. Bom, eu não comecei como diretora de arte, né? Até porque eu me formei em 2002, não tinha audiovisual em Goiás, né? Nenhum curso, nada. Ou a gente fazia publicidade ou áreas afins, então eu fiz design. E direto eu já saí da faculdade e entrei numa produtora de vídeo, que era o que a gente fazia nessa época, né? Fazia publicidade e lá a gente fazia cenário, figurino, produção, elenco, tudo junto. Você era meio que contratado e as funções eram meio que todas juntas. E aí eu quis sempre me buscar e me especializar em cinema e tive que buscar isso fora de Goiás, né? Eu fiz um curso um primeiro MBA que teve em Goiânia, na Camburi, em 2004. E aí eu fiz esse MBA aqui em audiovisual e cinema, mas mesmo assim ainda não tinha público, sabe? Assim, não tinha projetos de... Então, o que eu fiz? Eu fui para fora. Era o que a maioria das pessoas que queria trabalhar ou estudar cinema fazia no início dos anos 2000 aqui, né? Então, eu fui para Belo Horizonte, onde tinha uma escola muito bacana de cinema. Até hoje ela existe, que é a Escola Livre de Cinema. É um curso técnico de 1 ano que te prepara, assim, em todas as áreas. E lá eu fui contemporânea dos meninos do filme de plástico, a gente estudou junto. Então, a gente criou uma turma muito bacana ali em 2007, 2008. E de lá foi onde eu realmente comecei a trabalhar com cinema, né? E aí, meu professor da Escola Livre foi o Rica. Ele era professor de figurino e direção de arte. E eu acho que esse é o que a gente tem que fazer, correr atrás do seu sonho, né? Eu mandei e-mail, peguei telefone, falei, quero trabalhar com você. E peguei na cola dele, ele me apadrinhou, né? E de lá eu comecei a fazer vários trabalhos. Mas eu comecei mais figurino. Fiz muito figurino, muita caracterização. E aí, quando eu voltei para Goiás, que foi quando o boom de Goiás voltou com as leis de incentivo, né? Em 2012, 2013, 2014 eu resolvi voltar para Goiás, porque realmente estava tendo filme aqui. E eu falei, acho que voltar para as raízes vai ser bacana, né? Sim, com certeza. E aí, nesse momento, quando eu cheguei aqui, eu percebi a carência também de direção de arte. Então, além do figurino, eu comecei a trabalhar mais com cenografia e fazer meio que toda essa parte, esse combo, né? A direção de arte, o figurino e, às vezes, a caracterização quando o filme era pequeno. É isso. E você também estudou nos Estados Unidos, né? Conta aí para nós um pouquinho. Eu pulei essa parte, né? Mas sim, quando eu morava em Belo Horizonte, eu senti que o figurino eu podia ir além, né? Não só tratar o figurino como um todo, mas cuidar do ator, do personagem como um todo. Então eu quis entender e trabalhar com caracterização para me ajudar também no figurino. Então, várias vezes eu pegava figurino e caracterização de filmes, esse pacote, porque aí eu pensava no personagem como um todo, né? Então, acho que todas essas formações separadas conseguiram me dar essa bagagem para eu conseguir atuar nessas áreas. Ou em uma, ou em outra, ou em todas juntas. E o curso chama Cinema Makeup School.
é uma escola tradicional em Los Angeles de caracterização. E eu fui na época do Oscar e foi incrível, Nossa. porque eu consegui... Eles entravam com todos os alunos daquele Oscar de figurino e caracterização antes, que acontece antes do Oscar. Então eu fui na cerimônia, então foi uma experiência super bacana, assim. Que bacana, amiga. E aí você, então, 2012, né, você, que foi o boom, né, para produção audiovisual e cinematográfica em Goiás, né, e aí você veio para Goiânia nessa época, em 2012? Ou veio depois? 2014, 2012, 2013, eu comecei a conversar com o pessoal que estava aqui, com as minhas amigas que já estavam trabalhando com cinema e com cultura. Aí eu deixo meu agradecimento também a Joelma, que me incentivou, falou, vem, volta, porque tá bombando e precisando de pessoas na sua área, sabe? E aí eu resolvi voltar. E foi uma decisão muito feliz, porque a gente resolveu fazer um coletivo na época com várias produtoras culturais, amigas, e a gente trabalhou, escreveu muitos projetos, fez muitos projetos juntas, e trabalhar dentro do cinema goiano é muito diferente, sabe? Você, sendo goiana, trabalhar aqui, mesmo tendo toda essa bagagem, para mim foi muito gostoso, sabe? Trabalhar com as suas raízes, com o que você tem de referência, não só referência que você estudou, viu, mas o que você viveu, né? Isso faz muita diferença, eu acho, na hora de fazer uma direção de arte ou figurino, sabe? A gente não sai de um curso ou de uma graduação ou de um curso profissionalizante ou sei lá, sendo um diretor de arte ou sendo um figurinista, né? Eu acho que percorrer as etapas é extremamente importante. Então, falar de trajetória para mim é falar de trajetória de você realmente escalar os passos, sabe? Eu realmente, quando eu comecei na publicidade, eu já fazia um pouco de cenografia, mas no cinema, eu realmente fui trabalhando com figurino, comecei como assistente de figurino, depois eu consegui fazer caracterização sozinha e sendo assistente de figurino. Depois que eu saí de Belo Horizonte, eu fui morar no Rio de Janeiro. E lá houve o meu primeiro convite para eu trabalhar com figurino, assinando uma série do Multishow. Então era uma série de 4 meses e foi um desafio enorme eu assinar meu primeiro figurino no Rio de Janeiro, numa grande série. A gente gravava na Baixada Fluminense, então eram umas referências que eu não tinha muito em mim, então foi bem desafiador fazer essa série e assinar meu primeiro figurino, sabe? A série chama Seis Pontas. Ela ainda existe aí e foi gravada lá no Rio. Mas foi legal, deu conta, deu tudo certo, mas essa coisa de me descobrir para direção de arte, eu acho que a gente sempre, todo mundo que trabalha com figurino, já tá meio que na equipe, como se já tá na equipe de arte, o nosso olhar já é trabalhado também para esse estético, né? Assim, eu não concordo e não sou da teoria que cada um faz sua função dentro do set. Somente. Ainda mais na equipe de arte. Você é um todo ali, né? Você precisa tá ali, entender se esse figurino vai compor com o cenário, se vai atrapalhar no som. Então, meu olhar já era também essa coisa da cenografia e da direção de arte. E eu realmente nunca quis fazer e nunca, né, não tinha despertado para esse lado, porque eu trabalhei sempre com pessoas incríveis, eu estava bem na minha área, né, e no Rio, São Paulo, onde eu trabalhava, Belo Horizonte, era tudo grande, divididas as equipes, né, mas quando eu voltei para Goiás, percebendo essa carência de profissionais, e como eu já tinha essa experiência, né, bastante fora, o Totti, né, me convidou para fazer a direção de arte do filme O Câmara de João, que é um curta-metragem. E era um projeto muito especial, assim, porque se tratava de avós, o amor, essa relação de netos e avós, que ele tinha muito forte, que eu tinha muito forte. Então, assim, eu me apaixonei pelo roteiro, pela história, e eu aceitei o desafio de trabalhar na direção de arte. Então, eu acho que essa transição também teve muito a ver com o sentimento. Eu acho que quando você faz um projeto que você acredita, né,
e sendo o primeiro, então ele foi muito importante na minha trajetória. Você estava lá, acho que também a gente sabe como foi incrível essa trabalhar essa descoberta toda juntos lá. E a partir daí eu criei gosto, amor. Eu acho que é uma área que eu tenho muito prazer em fazer. Adoro fazer figurino. É minha formação, mas a direção de arte, o nosso olhar, né, Vitor? A gente pensa, a gente constrói a cena Sim. junto, né? É muito gostoso, assim. Eu acho que é gratificante, né? Você conseguir lá tirar do papel a ideia realmente materializar, né? Então, acho que essa foi a transição até chegar na direção de arte aí. Mas nesse caso eu não fui assistente de arte nunca. Por incrível que pareça, mas eu acho que a minha formação veio vindo, né? E falando desse trabalho, né, que é o Câmara de João, também foi meu primeiro trabalho, assim, fora de Goiânia, fora de Goiás, né, porque na época eu estava estudando cinema, e aí eu fui para Goiânia, né, trabalhar com você nesse curta. E desde então a gente fizemos, né, muitos projetos bem bacanas, assim, né, de curta e longa metragem, né. E cada projeto ele tem uma dinâmica, né? E eu queria que você falasse um pouco, porque a gente, né, vai se deparar com projetos de orçamento mais curto, orçamentos mais longos, né, assim, com um valor maior. E eu queria saber de você como que você pensa assim, um projeto de arte. Bom, falar de pensar o projeto, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa entender é essa coisa da expectativa versus realidade, né? Realmente, depende muito, não só do orçamento, eu acho que depende muito do que o diretor espera, assim, sabe, do projeto, porque às vezes você tem pouco dinheiro, mas você tem boas soluções que todos conseguem pensar juntos, assim, eu acho que tem que ser uma equipe quando você tem pouco dinheiro, né, tem que pensar junto, assim, com o diretor de fotografia, para tentar achar soluções para essa direção de arte. Porque quando tem dinheiro, eu digo assim, quando tem o dinheiro certo, né, o dinheiro ok para você fazer tudo que o diretor imaginou e você também, aí o desafio realmente é você conectar, você fazer uma planilha certinha para não estourar e você realmente ver quais são as prioridades, elencar o que não pode faltar. Isso não com dinheiro, né? Mas vamos começar falando de baixo orçamento. Eu acho que o baixo orçamento faz a gente trabalhar muito não se vira, eu digo, assim, é realmente trabalhar a criatividade, né? A primeira coisa, antes de falar isso, eu acho que se você tem uma equipe entrosada, isso também resolve quase todos os seus problemas, né, de orçamento, porque uma equipe que está feliz em trabalhar nesse projeto e que está sendo paga, ok, e quer estar no projeto, também vai render mais o trabalho, sabe? Eu acho que na direção de arte de curta-metragem, o que a gente mais precisa entender, eu acho que o que mais pesa aqui em Goiás, pelo menos, é você entender a questão da locação, sabe? Eu acho que a locação é um lugar, principalmente quando a gente vai trabalhar com uma locação, uma casa, um apartamento, um lugar que você tem que alugar ou pegar emprestado. Eu acho que esse é o ponto X de onde você começa a pensar a direção de arte de um curta, porque já não tem muito dinheiro. Você precisa exatamente do lugar, né? Desse lugar específico. Então, para mim, é o ponto de partida, né? Você pensa assim, gente, a gente já tem alocação? Se a gente já tem alocação, aí a gente vai pensar a partir dali o que a gente precisa trazer para ela. Então, ou então não temos alocação. Então, a gente tem que pegar o dinheiro e investir numa boa alocação, porque aí a gente não vai ter tantos problemas, né? Isso estou falando em projetos que tem que ter um lugar específico, não quando enfim, uma externa, né? E mesmo numa externa, eu acho que também tem que ser pensado antes
para não te dar muito trabalho, porque senão você não vai ter, sei lá, você vai entrar num lugar que você tem que tirar tudo, ou que você tem que levar tudo de imóvel. Então, essa questão do orçamento, baixo orçamento, tem que ser muito bem conversado, com prioridades. Eu acho que vai aí. E você pensar em elementos de arte chaves, peças chaves dentro das cenas, já que você não, por exemplo, se é uma cena, né? Acho que a gente pode muito bem falar do Câmara de João, que era, era uma locação que a gente tinha que trabalhar uma coisa meio vintage na casa, que era uma casa de avós. Então, gente, vamos achar uma locação que já tenha móveis e que já tenha essa pegada, porque a gente não tinha dinheiro para alugar móveis todos e tal. A gente tinha que trabalhar com o que a gente tinha e trazer elementos chaves para ali, né? E qual que era a prioridade do filme, do Câmara de João? A gente tinha que criar um laboratório de revelação fotográfica. Sim. Do zero, do nada. Pensa, uma sala vermelha, escura. Então, aonde a gente ia criar isso? No estúdio não tinha dinheiro. A gente ia criar isso aonde? Então, dentro da locação, a gente já achou um lugar, um espaço que a gente poderia construir essa cenografia desse laboratório. Então, em baixos orçamentos, a gente tem que ter a criatividade, tem que ter o diálogo com a produção para a gente alinhar isso e de resolver essas questões de prioridade. Em longas metragens, eu acho que o principal é a conversa com o diretor para poder a gente conseguir desenhar tudo que ele imagina e a gente colocar tudo que ele imaginou junto com a gente dentro do orçamento. E uma planilha bem organizada, porque senão, mesmo com bastante dinheiro, não funciona. Exatamente, né? Porque acaba que é uma grande questão, porque muitas vezes a gente vê um projeto, né? Assim, nos apresenta um projeto, a gente lê, né? E fala, nossa, mas que bacana, aí a gente conversa com o diretor mostra a visão dele, mas a realidade mostra que tal ideia não é possível de se materializar, né? E aí há uma certa frustração, não sei, ou, enfim, algo que decepciona, né? Eu acho que esse seria o termo correto. E, Carol, a gente está vivendo ali, recentemente, muitas estreias de longa-metragens goianas, né? A gente teve aí o Vento Seco, a gente tem o Atrás das Sombras, né? E foram projetos que você trabalhou diretamente como diretora de arte e assinou o figurino também, né? Eu queria que você contasse também um pouco desses dois projetos aí. Bom, tem gente que acha que eu sou meio louca, né? De pegar as duas funções de um longa. Eu acho que funcionou pra gente aqui porque eram projetos... no caso do Vento Seco, eu acho porque o figurino era muito importante. Então, eu acho que eu ser figurinista valeu muito para ser a diretora de arte desse filme, sabe? Eu acho que isso fez muita diferença. E no caso do Atrás da Sombra, que é um filme de policial, o figurino, ele era... Não é que ele era pequeno ou não era importante, mas ele compunha a cena, sabe? Ele era um figurino que não era uma coisa que você precisava pirar demais, né? Eu acho que ele era quase um objeto de cena, quis dizer isso, sabe? Principalmente o figurino da personagem principal, né? Esqueci o nome dela, mas enfim, ela tá na floresta, então a gente fazia os tratamentos no figurino dela, então eu acho que era quase que você, como assistente de arte, né, e trabalhou tanto naquele figurino também, então assim, na sujeira, no tratamento, então eu acho que quando a gente tem uma equipe que top, então assim, também tem isso, né, e eu posso assumir as duas funções, mas eu tenho que ter os assistentes que topem também entender que a gente está fazendo isso tudo junto, porque senão a gente não vai conseguir, né? Ou então ter equipes de assistências separadas para eu poder tocar os dois barcos, que foi o que aconteceu no Vento Seco, né? A gente conseguiu separada, assim. Mas eu acho que é muito desafiador e é muito... Eu não sei se eu faria novamente, assim. É
um filme tão grande, as duas funções, porque é muito desafiador. É muito estressante, porque eu acho que a gente, como a chefe de área, digamos assim, né? Você tendo que estar em dois lugares, porque acaba que nas provas de figurino você tem que estar junto com o diretor e ao mesmo tempo já está criando um cenário. Ou a sua equipe é muito redonda, sabe? Que acho que é o que aconteceu com a gente no Vento Seco, porque a gente tem uma equipe mínima, né? Para fazer aquele filme inteiro. E a gente estava muito entrosado, então acho que isso fez a diferença. E também uma produção que esteja junto com a gente, né? Assim, a produção ajuda muito nesses casos em que a gente pega a marimba toda para fazer, né? Se a Sim, produção não te ajuda, você não dá conta, né? Então, realmente. desafiador. Eu indico, nesses casos, eu acho que você realmente já tem algum relacionamento com o diretor também. Eu acho que se uma pessoa que eu nunca trabalhei, me chamasse para fazer as duas funções, talvez eu jamais faria, entendeu? Mas eram projetos de amigos, projetos de pessoas e projetos que eu já trabalhei ou que eu já trabalhei com a produção. Então, isso faz diferença nesses casos, sabe? Pegar as duas funções. Eu aproveito aí para falar aqui da sua função, né? Eu não sei se a gente vai falar dela, mas da conta Podemos. regrada, que eu acho que é extremamente importante, né? Numa equipe de longa, desses dois longas, você tem que ter um contra-regra, assim, eu acho que é essencial. E acho que no caso foi extremamente importante ser você, porque a gente conversa sem com os olhos, né? E eu acho que essa é a questão que funcionava para a gente no set, né? Os sets tão desafiadores. E tem que ter uma comunicação muito boa, né? Uma conexão, né? De todo mundo da equipe, né? E para porque senão não funciona, né? A gente mesmo sabe de casos que a equipe não estava conectada durante o filme, a produção do filme, e o filme não andou da forma que deveria, né? Trazendo aí para as pessoas envolvidas muito transtorno, dor de cabeça, né? E é muito ruim, né? Porque acaba, né, Carol, que um set ele é muito estressante, né? Então, o bom de você ter uma equipe que já se conhece, né? Ou que são pessoas ali próximas, um convívio e tal, que você consiga entrar numa sintonia, né, para até mesmo para o set ser mais leve, né? E falando de leveza, né, a gente fizemos aí um set, que é o Capitão Tocha, que teve uma dinâmica muito diferente das tradicionais, até porque a gente está passando por um período difícil da pandemia do coronavírus, né? Foi um filme feito nesse período, né? E mais que a gente buscamos criar soluções interessantes, né, para que fosse possível a produção dele. E a gente, com a equipe totalmente reduzida, buscamos ali um outro tipo de dinâmica, outro tipo de contato, outro tipo de relações, porque tinham que ser pessoas próximas, tinham que ser pessoas conhecidas, né? E eu queria que você falasse que foi a figurinista, mas também ajudou muito em outros sentidos, como produtor de objetos, assistente de arte, enfim. Foi nosso salvo aí nesse projeto aí, de todas as formas. Sim, é engraçado, né? Eu acho que eu digo da questão de você, das trajetórias, né? Esse é um filme que o Vitor assinou a direção de arte e me convidou para fazer o figurino, né? Parece que o jogo virou. Não é isso. Eu acho que o mundo tá aí, né? Tá para todos. Eu fiquei super orgulhosa. O Vitor fez um trabalho incrível, gente. Quando esse filme estiver aí, vocês assistam, porque ele... E assim, o que eu acho é que nesse filme especificamente, eu acho que é muito louco pensar que a gente conseguiu trabalhar dentro da pandemia, né? A gente fez tudo com todos os cuidados possíveis, mas foi um filme em que a gente precisava ter outros cuidados além, né? E assim, e a verba muito reduzida. Então, o que a gente fez? Eu, como figurinista,
dentro do que você, Vitor, que o diretor de arte havia me passado, de estética, né, das referências para o filme, o que o Matheus, o diretor, me passou, o que era importante, o que era realmente peças-chaves para a gente poder entender imageticamente, né, aqueles personagens. Então, dentro disso que eu trabalhei, que eram as cores, né, as cores de cada personagem, e o que era extremamente importante, de acessórios e de elementos chaves que a gente conseguiria fazer dentro daquele orçamento. Então, eu acho que... E também eu entendo a contribuição como produtora de objetos, porque, claro, né, a gente está vendo ali, eu acho que isso a gente vira pedinte, né, quando a gente faz direção de arte. A gente pede quase a casa inteira dos nossos amigos, da família, sai pedindo. Figurino também é assim. Por quê? Porque você não pode simplesmente achar que você vai pegar uma verba e sair comprando tudo que você quer para um filme, sabe? Tanto na arte quanto no figurino. Isso é impensável, isso não existe, né? Para você produzir, é um mix de coisas. Você vai pegar dentro do que você já tem em casa, ou que você já viu na casa de alguém. Você compra algumas coisas que você vai trabalhar, às vezes não é exatamente a coisa que você queria, mas você vai mexer, pintar, ou, sei lá, adequar para a sua realidade do filme. Eu ando trabalhando muito com usar as coisas do ator. Eu não acho isso errado, sabe? Tem gente que, você vai pedir para o ator, que é isso, não tem dinheiro esse filme. Gente, isso não existe. Se você cria um perfil para o personagem, você troca a ideia com o ator, né? Até dos objetos dele. Olha, a bolsa dessa personagem é desse jeito. Ela vai carregar coisas dentro. A própria atriz te pede, não, eu queria que fosse uma bolsa que não tivesse um fecho, sabe? Então também tem isso, assim. É um mix do que o diretor de arte te passou, do que o diretor imagina, do que você criou e do que o ator ainda te traz, né? Porque às vezes você produz um monte de coisa, chega lá na hora que ele vai ensaiar ou que ele vai provar, ele fala, não, isso não funciona. Não, que isso? Não, assim, então é melhor, melhor, menos desgaste para você pensar antes e trocar ideia também com o ator, sabe? Tanto no figurino quanto na direção de arte. Os objetos que o ator vai manusear, é de extrema importância você estar sempre trocando com ele, para ser mais assertivo, sabe? Então, nem sei por onde a gente começou agora a pergunta, mas eu acho que no Capitão de Tocha foi incrível por isso, assim, que a gente tinha todo um trabalho juntos, fluiu porque a gente conseguiu pegar essa verba pequena e fazer uma coisa. Ficou lindíssimo, porque a gente trabalhou muito com elementos chaves, com cor, com o lúdico, né, com o infantil. A gente pegou também uma pegadinha vintage, que eu acho que é minha, e a sua também é um pouco, né? A Mari na assistência ali. Então, eu acho Inclusive, que... quero mandar um forte abraço aí para a Mari, que foi assistente de arte aí. Mas, Vitor, só complementando, eu acho que todo filme, todo projeto de audiovisual deve e é colaborativo, sabe? Você não faz sozinho. Então, assim, não dá para você pensar, eu estou assinando a direção de arte, é o que eu vou fazer, e é meu projeto. Isso não existe, assim. Ele tem que ser conjunto e é colaborativo sempre, assim. Tá certo. Carol, a gente está vivendo aí um período onde teve uma paralisação das produções, né, infelizmente, e aí a gente está buscando outras formas, né, de criar, de, enfim, experimentar. Como que você imagina, depois da pandemia, esse novo cenário? Quero acreditar na retomada, eu acho que ela depende muito do governo, né? E vamos esperar que a gente tenha, a gente consiga dar essa reviravolta para todos nós, né? Da área da cultura,
conseguirmos trabalhar novamente, né? Porque a arte, ela tem nos enchido de alegrias e sei lá, de tirar um pouco dessa loucura, a gente assistindo filmes em casa, séries, né? E tentando, com todo mundo em casa, a gente com certeza percebeu, quem não já sabia, já percebeu a importância, né, do nosso trabalho aí. Enfim, a retomada vai vir, e eu acho que a gente vai vir com temas incríveis, né? Pensa, né? A gente tem é quase pensar nos filmes pós-guerra, né? Um pós-apocalíptico aí. Então, acho que os temas vão ser incríveis para a gente trabalhar. Sim. E, lógico, colocando os olhos de arte numa tragédia, mas, assim, é a realidade, né? O cinema sempre retratou a realidade. E eu acho que a pandemia vai demorar a passar, eu falo na questão de segurança, né? Eu acho que mesmo quando voltar por agora, a gente ainda vai estar trabalhando de máscara. Eu acho que as questões de contato, de sets muito cheios, eu acho que ainda vai demorar um pouco a voltar ao normal, né? E, assim, a gente está precisando de incentivo, né? Eu acho que muita gente parou de trabalhar. Eu mesma, a gente tinha filmes para esse ano e eles foram remarcados com data a decidir, depois que todo mundo for vacinado. Então, eu creio na retomada e tenho fé que ela vai acontecer, mas eu realmente acho que talvez demore um pouco mais do que a gente imagine, assim. E até lá, eu acho que realmente projetos como esse, da Aldir Blanc, né, do apoio a cultura, assim, dos estados, eu acho que isso tem preenchido e pelo menos eu acho que as pessoas estão conseguindo estudar um pouco, pensar no que elas vão fazer, né? Eu acho que os estudantes de cinema é o momento de investir em estudar, sabe? Se aprofundar em alguma coisa, porque realmente está complicado de fazer na prática, né? Mas eu acredito que como seu e outros, de tantos amigos aí. Então, pelo menos, eu acho que dando um alento, né, para esse período tão difícil. Uma dica para quem está começando? Uma dica para quem está começando seja assistente. Eu acho que a assistência te forma, te mostra como lidar em várias situações, como você vai ser ou como você não quer ser, a sua postura, né, dentro de uma equipe. Eu acho que você precisa ter segurança e ter trabalhado com várias pessoas até você realmente conseguir botar as suas ideias em prática, mas de forma coerente, assim, sabe? Lógico que as pessoas, cada um é capaz, né? Eu não estou desmerecendo a capacidade de ninguém, mas eu acho que você ir alcançando sua trajetória, ela vai mais fluida e acho que você vai mais com segurança no seu foco, assim. Obrigado, Carol. Obrigado a todo mundo que assistiram e acompanharam esse vídeo até o final. Obrigada e aproveito, não sei se a gente vai ser antes ou depois, mas eu acho que é antes. Mas eu também vou ministrar uma oficina aí de figurino fora do eixo e acho que vai complementar bem esse material que a gente está fazendo agora, esse bate-papo. A gente vai aprofundar um pouco mais na área de figurino.